Olá, boa noite. É, Tive uns pequenos probleminhas técnicos, por isso a gente teve um pequeno atraso nessa live de hoje, né? Guardando só um pouquinho eu resolver esse probleminha aqui, já vamos iniciar a live. E no caso, o que acontece? Eu gostaria, antes de começar essa live, né, dizendo que essa live estamos sempre tentando buscar uma aproximação dos nossos inscritos com o canal e tentando de alguma forma estabelecer uma conexão onde o objetivo do canal é trazer explicação, é trazer direito, informação dos direitos para as pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade ou não têm a oportunidade de saber ali os seus direitos, os direitos que elas possuem, né? E eu agradeço muito, muito o carinho que é dado com o canal, o crescimento que é dado, que o canal tem, os espectadores, os inscritos. Muito obrigado pela participação de todos. Não tenho aqui palavras melhores para definir esse agradecimento. E no caso, eu queria só dizer uma coisa no sentido de que, ao longo desse mais de um ano de canal, por exemplo, só para vocês terem uma ideia de números, em 2022, o canal recebeu 40 mil comentários. Agradeço todos os comentários. Comentário é muito importante, ajuda o canal. E desses 40 mil comentários, se eu fosse responder todos, eu teria que responder mais ou menos uns 130 comentários ao longo dos 365 do ano, cada dia, né? Ao longo desses 365 dias do ano. Então, no caso, existe no canal, no clube de membros, um pacote chamado Responda, por favor, aonde nesse pacote do Responda, por favor, caso você tenha ali a sua dúvida e queira uma atenção específica sobre a sua dúvida, você pode colocar a sua dúvida, né, como se você mais ou menos dissesse assim para mim: Oi, eu estou com a minha dúvida aqui e tendo esse pacote do Responda, por favor, eu preciso que você responda essa minha dúvida e eu vou poder responder a sua dúvida com maior pressa, caso você necessite saber daquela informação logo. Porque, felizmente, a gente tem 40 mil perguntas no ano, mas eu não tenho, infelizmente, como responder todas as perguntas. No caso, vamos colocar aqui algumas perguntas que os inscritos fazem no canal e vamos passar a responder ao vivo aqui, através dessa live, essas perguntas. Vamos começar pela primeira situação, que foi feita uma pergunta no vídeo Horário de Almoço no aspecto trabalhista. Vamos verificar aqui, só um minutinho, vamos verificar aqui. A pergunta é o seguinte: o trabalhador tem direito a um suco ou café na sua refeição no trabalho? A empresa pode dar um pão ao trabalhador como refeição? No caso, a alimentação, diferente do Vale Transporte, não é uma obrigação legal imposta ao empregador. Ou seja, não há lei que estabeleça que o empregador deva fornecer refeição ao empregado. Todavia, nem todo empregado possui condições ou privilégio de poder fazer as refeições em ambiente familiar. Seja um local distante do trabalho que ele reside, seja que o trabalho tem distância, né, em relação à sua residência, seja que ele trabalhe em uma cidade e more em outra. Então, nem sempre é possível o trabalhador ter ali a possibilidade de almoçar na sua residência. Por causa disso, é possível existir um acordo individual entre trabalhador e empresa, aonde possa ficar definido que passará, através de um acordo individual, a empresa fornecer um alimento no momento do almoço, caso isso seja necessário. Existem convenções e acordos coletivos que colocam empresa e empregador numa situação onde, através dessa negociação, ele passe a fornecer várias refeições
vale alimentação, ticket refeição, ou ele passe a fornecer a refeição para aquele seu trabalhador. Então, no momento que a empresa contrata o trabalhador para uma certa categoria e aquela categoria tem um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de trabalho, pode existir a possibilidade da empresa ela passar a fazer a entrega de vales e tickets de refeição para aquele trabalhador por causa da condição imposta pelo acordo coletivo e convenção coletiva estabelecido com o sindicato da categoria. Existem umas outras coisas que eu anotei aqui que seria interessante eu falar para vocês. Existe benefício que os empregadores podem conseguir ao fornecer alimentação aos seus empregados, obtendo assim até mesmo incentivos fiscais. Isso está presente também na NR 24, que é aquela NR que disciplina sobre as normas dos locais para a refeição. E existe a tal lei chamada Lei de Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, que é a Lei 6.321 de 76. O PAT, só para resumir, ele foi instituído com o objetivo de melhorar as condições nutricionais e de qualidade de vida dos trabalhadores, reduzir acidentes e aumentar a produtividade. É válido lembrar que a lei dispõe sobre a ajuda na alimentação. Não é para o empregador, caso exista, né? A gente tem o conhecimento de empresas que dão a refeição para os seus empregados, mas não é que o empregador ele seja obrigado a dar essa refeição de graça. Ele não pode. Ah, não, mas ele vai ter incentivos fiscais, ele vai deduzir isso de impostos. Isso é um detalhe, mas ele tem que fazer isso de uma forma a ter um retorno, uma compensação do empregado. Mesmo que um valor simbólico, mesmo que um prato de comida naquela empresa custe R$1, R$2, ele não está passando todo o valor daquela refeição para o empregado diariamente, que vale muito mais do que R$1, R$2, mas em contrapartida ele não está deixando de graça. Está claro ali que não é gratuito. Porque o empregador, se ele fizer parte principalmente do PAT, dessa Lei 6.321 de 76 que eu disse, do Programa de Alimentação do Trabalhador, o empregador, a empresa que fornece alimentos para os seus funcionários, eles poderão reduzir, caso eles tenham uma empresa de lucro real, né, que aí já é um pouco mais técnico o assunto, eles poderão reduzir do imposto de renda o valor que eles tenham gasto com seus funcionários ao longo do tempo, fornecendo alimentação para os funcionários. Então, para concluir, a empresa ela não é obrigada a dar a refeição. Se tiver em acordo e convenção coletiva, pode fornecer tickets de alimentação ou vale alimentação. E se a empresa fizer parte do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, ela pode fornecer essa alimentação em contrapartida de um valor simbólico por aquela refeição, e os custos da refeição ela pode abater nas suas declarações de imposto de renda, principalmente se ela for uma empresa com base no lucro real. Vamos para a segunda pergunta de hoje da nossa live. Pedido de demissão, o que recebe 2023? A pergunta foi feita nesse vídeo. Olá, gostaria de uma informação. Tem um exemplo. Trabalhador completa 1 ano de empresa no dia 25/4 de 2023. Porém, ele entra com um pedido de demissão no dia 4/4 de 2023, aceitando cumprir os 30 dias de aviso. Com isso, ele vai ter direito a receber férias no dia do acerto da conta desse trabalhador? Férias é um direito que certamente estará presente no momento da rescisão de quem pede demissão. No caso, as férias elas podem aparecer como proporcionais, que é quando pagam os meses que foram trabalhados e contaram para a aquisição de um novo período. Só que por causa daquele pedido de demissão, não completou o período cheio de 12 meses trabalhados, quando você faria um aniversário na empresa, considerando a data que você foi contratado. Então, nesse caso, elas são proporcionais por causa disso, porque não ficou as férias completas. Essas férias elas podem aparecer independente de existir as férias integrais também. Férias proporcionais ou integrais sempre terá o adicional de 1/3 acompanhando essas férias. Então, se você tem valor de férias já receber, tanto na rescisão ou durante o contrato de trabalho, sempre observem se estão pagando o adicional de 1/3 daquelas férias. O que é o adicional de 1/3?
pega o valor das férias, principalmente quando ela for férias cheias, que ela é o mesmo que o valor de um salário seu, e divide por 3. O valor que você encontrar lá, dividindo por 3, é esse o valor das suas férias. E no caso aqui da pergunta do nosso inscrito, pelo que ele diz, ele vai completar um ano no dia 25/4 e vai pedir demissão no dia 4/4. Então, ele vai ter ali o aviso prévio de 30 dias, que vai projetar no contrato de trabalho e ele vai ter o direito às férias completas. Só que ele não vai ter a oportunidade de usufruir dessas férias. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Como ele não vai usufruir dessas férias, ele vai receber essas férias na rescisão. Só que ele vai receber essas férias integrais, o valor cheio. Então, essas férias vão ter, muito provavelmente, na rescisão dele, o valor igual a um salário dele e mais o adicional de 1/3, que vai dividir esse valor por 3, e tudo isso terá que ser pago na rescisão dele no momento que for fazer o acerto de contas com ele. Só um minutinho. Vamos para uma terceira pergunta. Essa pergunta foi feita no vídeo "Arrumei outro emprego, preciso cumprir aviso prévio? Pedi demissão e arrumei um emprego novo. Estou cumprindo aviso. Se eu sair antes de cumprir meu aviso, eu tenho que indenizar meu patrão?" Essa pergunta, nesse caso aqui, como foi pedido demissão, ele perde a oportunidade de fazer uma situação que eu vou explicar que acontece na demissão sem justa causa, que é o seguinte: no caso de você ser demitido sem justa causa e estar em cumprimento do aviso prévio, e no meio do cumprimento daquele aviso prévio você consegue um novo emprego, então você tem a oportunidade de, nesse novo emprego, pegar uma carta de notificação desse novo emprego e entregar para o seu antigo emprego. Nesse caso, você não terá que cumprir todo o aviso prévio para começar no novo emprego e correr o risco de perder o novo emprego. Você não terá que a empresa, o novo emprego, ficar aguardando você cumprir o aviso prévio, nada disso. Nessa situação, aqueles dias que faltariam, que somente acontece na demissão sem justa causa, esses dias que faltariam não serão descontados da sua rescisão. Esses dias que faltariam, a empresa também não vai ter que lhe pagar no momento da rescisão. Então, a sua rescisão vai projetar os dias do aviso prévio corretamente nos efeitos da rescisão, mas ninguém vai ter que indenizar ou ficar na obrigação de trabalhar por causa do novo emprego, e isso na demissão sem justa causa. No pedido de demissão, conforme o caso do nosso inscrito aqui, a pergunta dele, isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer, porque o entendimento não é para os casos de pedido de demissão. O entendimento é para os casos de demissão sem justa causa. Se acontecer no caso de um pedido de demissão, ele resolver por conta própria não mais ir no restante do aviso prévio, ele certamente será descontado aqueles dias que faltou injustificadamente na sua rescisão por conta de não ter trabalhado o restante do aviso prévio. E mais, dependendo do histórico dele na empresa, desse funcionário na empresa com relação a faltas, advertências e suspensões sobre essa questão, ele pode sofrer uma justa causa caso a empresa entenda por isso. Caso a empresa entenda, sim, ser possível aplicar uma justa causa. É possível ter justa causa no momento do aviso prévio, transformando aquele pedido de demissão que ele fez em uma demissão por justa causa. A nossa próxima pergunta, ela é também no vídeo pedido de demissão, o que recebe 2023. Quem pede demissão tem direito a receber a insalubridade se colocar na justiça? Olha, o pedido de demissão, ele gera a perda de alguns direitos no momento da rescisão, se a gente for comparar com a demissão sem justa causa. Direitos como, por exemplo, se você pede demissão, você não vai ter na sua rescisão a seu favor o pagamento da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Isso comparando com a demissão sem justa causa. Você não vai ter a possibilidade de sacar seu FGTS, você não vai ter a possibilidade de dar entrada no seguro-desemprego. Agora, uma coisa que eu garanto é, independente de você ter pedido de demissão, ou independente de você ser demitido sem justa causa, independente de você ser demitido até por justa causa,
Se você trabalhava numa situação, numa função, numa empresa que possuía insalubridade, seja no grau de 10%, no grau de 20% ou no grau de 40%, você tem direito ao recebimento daquela insalubridade. Na verdade, o correto é aquela insalubridade ter sido paga a você ao longo do contrato de trabalho, caso ela realmente existisse, caso ela realmente tivesse que ser observada. Caso você pediu demissão e verificou que poderia ter insalubridade naquela função que você exercia, é interessante que você procure um advogado para verificar junto contigo essa situação, verificar as provas que tem nesse caso e entrar com uma ação na justiça. Na justiça, existindo a sua ação, o juiz vai fazer a nomeação de um perito para que faça uma perícia no seu local de trabalho e que, caso seja comprovado que você trabalhava com insalubridade, ele vai condenar a empresa a ter que lhe pagar o período que você trabalhou sem insalubridade ali naquele contrato de trabalho. Então, é interessantíssimo que você entre na justiça e tente realmente verificar essa situação da insalubridade, se ela existia no seu contrato de trabalho, e caso você na justiça comprove, o juiz condenará. E eu digo que insalubridade, ela vai ter uma situação onde ela pode refletir, ela pode não, ela irá refletir em todos os seus demais direitos trabalhistas. Todos os seus direitos trabalhistas terão a insalubridade refletindo. 13º, FGTS, férias, horas extras, tudo o que ali, porventura, não foi observado em insalubridade, será pago também considerando a insalubridade nessa questão e terá os valores ali. Dependendo do tempo que essa insalubridade deixou de ser paga, a comprovação e tudo mais, pode ser uma quantia bem interessante a favor do empregado nessa questão. Vamos para mais uma pergunta. Essa pergunta ela foi feita no vídeo Quebra de Contrato de Locação pelo Locatário. Bom dia, doutor. Hoje o imóvel que estou morando eu aluguei de uma imobiliária, mas estou fazendo a compra do imóvel direto com o dono do mesmo. Minha dúvida é se quando a compra for efetivada, eu ou a imobiliária deve pagar multa por rescisão de contrato. E também tem um valor dentro da imobiliária de caução. Se ele volta inteiro para mim, o contrato que fiz na época era de 39 meses e vai vencer em abril de 2024. Nesse caso, como o inquilino comprou do proprietário o imóvel que alugava, aquele contrato de locação ele vai se tornar sem efeito. Porque a venda do imóvel não gera para o novo comprador a obrigação de seguir um contrato de aluguel antes fixado. Então, o contrato antigo ele vai ser rescindido. Só que ele vai ser rescindido sem o pagamento de qualquer multa. Porque ali não existiu qualquer infração contratual. A compra do imóvel que existiu. Surgiu uma nova situação, um novo negócio jurídico. Então, no caso, ele não vai ser obrigado a pagar qualquer tipo de multa. Comprar o imóvel que alugava não é uma falta na locação. Não tem previsão disso. Não existe isso na lei. Com relação à caução, a caução vai ter que ser devolvida. Se a caução está depositada com o proprietário do imóvel que você acabou de adquirir, ou está na imobiliária depositada numa conta, ela tem que ser devolvida no seu valor, no caso, cheio, integral. E a observância que tem que ter é que caução ela tem que ser corrigida com o índice de poupança. Isso está na legislação do inquilinato. Ao ser devolvida a caução, ela tem que ser corrigida com o índice de poupança. Então, nesse caso, como essa pessoa comprou o imóvel, ela não tem que sofrer penalidade por ter adquirido aquele imóvel naquela locação que ele existia. Na verdade, a venda do imóvel, caso você não tenha comprado, porque essa é uma situação até um pouco mais específica, mas caso você não tenha comprado o imóvel que você alugava, como no caso aqui, a venda do imóvel, quando ela é concluída, se ela está alugada para uma pessoa, antes de ser a venda concluída, ela tem que ter, aquela pessoa que está ali morando, ela tem que ter a oportunidade de comprar o imóvel, ela tem que ser notificada da possibilidade da venda e nos mesmos moldes, nas mesmas condições, ter a oportunidade de comprar o imóvel.
Caso isso não aconteça, a venda pode até não acontecer, pode ser até anulada isso aí. Esse direito de preferência na venda tem que ser feito com quem mora no imóvel, com quem aluga o imóvel, naquele momento. Se ela não exercer o seu direito de preferência, a venda pode ser concluída. Sendo concluída a venda, aí o novo dono do imóvel, ele vai verificar se ele quer continuar com aquela locação ou não. E aí vai depender da vontade do novo proprietário. Desculpa. Podendo, nesse caso, o contrato de locação ser encerrado e aquele inquilino, em 90 dias, desocupar o imóvel por causa que não tem mais a vontade do proprietário, do novo dono, em manter aquele imóvel alugado. Gente, a nossa live encerrou. Agradeço muito a participação de todos. Como disse no início do vídeo, é um carinho muito grande com o canal. Agradeço demais todo o carinho que existe aqui no canal. Desculpa aqui que eu vi aqui uma pergunta. Eu iria encerrar, mas eu vi aqui, desculpa que eu estava empolgado aqui no vídeo, de uma pessoa que fez uma pergunta no limite 2023. Olá, boa noite. Posso pedir para a empresa que estou em experiência dar baixa na minha carteira de imediato, já que estou indo para outra empresa e tenho uma data limite para não perder a outra vaga. Contrato de experiência, ele tem um prazo determinado, é um contrato de prazo determinado. Você, quando faz um contrato de experiência, você já sabe ali no início o dia que vai começar, né, quando você começa a trabalhar, e o dia que você vai terminar aquele contrato de experiência. Nesse caso, o contrato ele pode ser fixado 45, não sendo mais de 90 dias. Ele pode ser fixado 30 dias, 60 dias. Então, assim, na sua pergunta, eu não sei qual é esse prazo do seu contrato de experiência. Não tenho como dizer quantos dias você tem aqui, porque você não colocou. Mas na situação, se você não cumprir o contrato de experiência que foi combinado, muito provavelmente no momento da rescisão você sofrerá descontos, dependendo, óbvio, se estiver um prejuízo confirmado para a empresa por causa dessa sua medida de não seguir o contrato de experiência. Bem, se você está trabalhando 36 dias e o contrato, né, completando a sua pergunta que você fez aqui, se você está trabalhando 36 dias e o contrato de experiência for de 45, eu digo a você o seguinte, seria interessante, né, aí você avalia, se você pedir demissão e ir para o seu novo emprego ali que você pretende. Então, isso mesmo. Seria interessante você pedir demissão e ir para o seu novo emprego ali que você pretende buscar a situação. Se você não quer continuar naquele contrato e está tão perto do final da primeira parte, não é tão prejuízo para você pedir demissão nesse contrato antigo, eles dão baixa na carteira e você corre para sua nova oportunidade. A empresa talvez ela vai querer te descontar esses dias aí que você não trabalhou, né, de 36 para 45, esses 9 dias. Eu digo, na minha experiência, que esses dias não podem ser descontados. Existe a previsão da multa na CLT, mas está muito claro lá que tem que ser comprovado o prejuízo financeiro à empresa pela sua atitude de não continuar no contrato, né? Pela sua atitude de pedir demissão. Tem que ser comprovado algum prejuízo à empresa. Eles não podem simplesmente fazer desconto de multa na sua rescisão. Seria essa a questão que eu considero aqui. No caso, você não sofrerá mais... Os outros 45 dias que estão programados, eles não vão acontecer. Os outros 45 dias que eles estão programados, eles não vão acontecer, porque o seu contrato ele tem 45 dias iniciais e 45 dias finais. A parte final, 48 horas. Sim. Na verdade, o que acontece? O prazo para a empresa ficar com a carteira de trabalho é de 5 dias úteis. 5 dias úteis, tá? Isso está na CLT. Mas dependendo, se tiver uma situação amistosa e você precisa em 48 horas, basta conversar. Mas a legislação diz 5 dias úteis esse prazo.
ok? Espero ter, de alguma forma, ajudado, esclarecido a sua dúvida nessa questão e agradeço muito a sua participação. Gente, continue acompanhando o conteúdo do canal. O canal tem meios de responder, como responda, por favor, lá no clube de membros. Às vezes um comentário que você precisa, igual o nosso amigo aqui fez a pergunta na live, mas às vezes as pessoas fazem a pergunta no canal. Como eu disse, teve 40 mil perguntas em 2022, não tem como responder todo mundo. E lá no nosso clube de membros, depois de você ser nosso inscrito, você pode, através do clube de membros, verificar, no caso, você pode verificar ali os pacotes que tem e, no caso, você pode contratar um daqueles pacotes ali, como Responda Por Favor, tem pacotes de consulta, sendo que o Responda Por Favor eu sempre vou utilizar, sempre vou poder responder questões simples, né? Sempre vou poder responder questões simples. Não tem como fazer cálculos ou análise de documentos ou analisa meu processo, nada disso. Aí teriam que ser os pacotes de consulta. Verifiquem lá no nosso clube de membros. Quem gostou dessa live, deixa o seu like se possível, compartilha com seus amigos, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho com todas as notificações, faz tudo o possível nessa situação. Meu amigo, no Limite 2023, o Instagram está na descrição dessa live, tá bom? E no nosso canal, aí, nossos diversos vídeos, também tem o Instagram. Muito obrigado aí pela sua participação e a participação de todos os demais. Toda primeira quinta-feira do mês estarei fazendo mais lives nesse sentido. Vamos seguindo. Boa noite a todos. Um ótimo feriado a todos.